paz. Amém. 15, verso 1 até o verso 17. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos meditar na seguinte grande ideia: permanecemos em Cristo quando guardamos a sua palavra. Neste texto, Jesus usa algo que era comum na vida do povo da Palestina naquela época: a agricultura. Para quê? Para ensinar ou levar ali um ensinamento com aplicações práticas para a vida dos discípulos. Por isso é que ele usa, durante todo esse texto, alguns termos como videira, frutificar, podar, ramos, colheitas. Naquela época, irmãos, a plantação de uva era algo comum para um agricultor. Por exemplo, aproximadamente 1.700 anos antes de Cristo, quando Moisés ele envia os 12 espias para conhecer a terra de Canaã, entre outras coisas que eles encontraram naquela terra, eles trouxeram um cacho de uvas que precisou ser carregado por 2 pessoas. Consegue imaginar o tamanho? Deve ser de Itu, era realmente de Canaã, era daquela terra que manava leite e mel. No período entre o Novo e o Velho Testamento, o período intertestamentário, desses últimos 400 anos antes de Cristo, depois da revolta dos Macabeus, a videira se tornou um símbolo nacional em Israel. Naquele período, muitas moedas foram cunhadas com o símbolo de uma videira, com a ideia de que ela era a própria nação de Israel. Lá no Salmo 80, verso 8 e 9, Asaf, o escritor, ele afirma que Israel é a videira do Senhor. Trouxestes uma videira do Egito, expulsastes as nações e a plantastes, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profunda raiz e encheu a terra. Então Asaf aqui ele está usando a figura da figueira, da videira,
para descrever o povo de Canaã como o povo chamado para ser o povo de Deus. Quando Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, era aproximadamente os meses de março e abril. Em Israel, a colheita da uva começava em julho e terminava no mês de novembro. O auge da colheita acontecia no mês de setembro. Após a colheita, se fazia uma poda total na videira para a entrada no inverno. Naquela ocasião, eles tiravam as folhas e arrancavam todos os galhos, preparando a planta para induzi-la no estado de dormência, em que ela se tornasse menos sensível ao período do inverno. Quando a primavera voltava, a planta brotava novamente, com a sua florada maravilhosa. Então, dessa forma, o ciclo estava completo. Novamente, entre os meses de março e abril, havia a florada e acontecia tudo de novo, ano após ano. Na mensagem anterior, nós encerramos aquele momento de Jesus com os seus discípulos, naquela última reunião, naquele jantar de ceia antes da Páscoa, como que celebrando antecipadamente a Páscoa com os seus discípulos. No verso 31 do capítulo 14, Jesus se volta para os seus discípulos e diz, vamos sair daqui, e diz o motivo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Não sabemos muito sobre essa partida repentina. O que sabemos é que Jesus saiu daquele local onde estava ali reunido com os discípulos, ceando com os discípulos. Eles estavam provavelmente numa região chamada de Cidade Alta em Jerusalém, e tudo indica que ele desceu dessa cidade alta em direção ao Monte das Oliveiras, e quando ele sobe ao Monte das Oliveiras, ele ficou de frente com o templo. O historiador Flávio Joséfo, ele diz que nos dias da festa da Páscoa, os portões da cidade e do templo ficavam abertos durante todo o tempo, todos os dias da Páscoa. E do Monte das Oliveiras era possível verificar na frente do templo duas videiras de ouro. Então é possível que ao passar com os seus discípulos por aquele lugar, Jesus tenha olhado para as videiras de ouro e tenha afirmado, eu sou a videira verdadeira. Se ele era a videira verdadeira, podemos concluir que existem ou existiam videiras não verdadeiras, e provavelmente ele se referia ao povo de Israel naquele momento. Lá no texto de Romanos 11, lá é um texto longo, a gente não vai ler, mas do verso 11 até o 24, Paulo ele falou do povo de Israel, e ele não usa a videira para poder ensinar, mas ele usa a oliveira. Ali ele disse que os ramos naturais da oliveira foram cortados e nela foram enxertados novos ramos, como uma referência ao novo povo que Deus estaria tratando. O povo gentio convertido, a igreja do Senhor. Então, nesse sentido, queremos meditar sobre dois propósitos de Deus para enxertar novos ramos. O primeiro propósito é a frutificação. No verso 2 desse capítulo 15, Jesus estava dizendo essas palavras para os seus discípulos. Então, naquele momento, para os que eram seus, os que estavam com ele, e evidentemente isso se aplica a nós também, que estamos meditando nesse texto, que cremos na palavra do nosso Deus. Então ele estava falando de ramos que estavam fundamentados, firmados nele, na pessoa de Jesus, porque existiam aqueles que, embora estivessem no meio dos discípulos e no meio do povo
de Jesus não era povo de Jesus. Por isso não podemos pensar que estar numa igreja, ser membro de uma igreja, é a garantia de que somos partes do povo de Deus. Não importa se um documento diz que você é membro, foi batizado, o que importa é a sua relação com Cristo, estar na videira, fazer parte da videira. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele disse que nem todos estavam limpos, se referindo a princípio a Judas, que veio a se perder, mas ficou os outros 11 discípulos, porque eles estavam realmente em Cristo. Já citamos outras mensagens, outras vezes, que a passagem central do Evangelho de João é João 20, verso 30 e verso 31. O conteúdo do que João escreveu aparece por todo o livro. O fato de Jesus ter feito muitos milagres, mas 7 foram registrados por João para que creiam em Jesus. E se você crer nisto, terá a vida eterna também. Porque Jesus, ele é a resposta para todos os problemas do coração do homem, porque somente ele morreu para salvar o ser humano. O texto de Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus é o Salvador. Jesus é de fato a resposta para a vida, como cantamos, e que nele a gente pode confiar. Em qualquer situação, podemos olhar para as Escrituras e saber de uma coisa: Ele é o Filho de Deus. Quem crer nisto e crer que Ele é o Senhor, o Salvador, tem vida nele. Portanto, quando Jesus falou com aqueles discípulos ali, Ele não se dirigiu a pessoas estranhas, tampouco a pessoas que não conheciam o seu discurso, os seus ensinamentos. As pessoas com quem conversava, o conheciam a sua mensagem, eram pessoas que já estavam em Cristo, firmadas, fundamentadas em Jesus. Jesus estava comunicando para aquelas pessoas que já estavam confiando as suas vidas a Ele. Numa linguagem bem conhecida da época, a linguagem da parreira, para eles, Jesus está dizendo: eu tenho uma mensagem através disso que eu estou dizendo para vocês nesse momento. Então, a expectativa do agricultor é a mesma do verso de número 8, que diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. Então, o interesse do Pai Celestial na videira é o interesse de um agricultor também, de que dê muito fruto. Todo agricultor tem esse desejo, que a sua videira produza muitos frutos. Então, a intenção do agricultor, quando ele enxerta no caule a videira frutífera, é que ela dê resultado, que ela dê muitos frutos. No verso de número 16, Jesus diz que este também é o desejo dele. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, o plano do Pai para quem está unido a Ele através de Jesus é o mesmo de um agricultor para com a videira dele, que dê fruto. Quando se planta um pé de maçã, espera que nasça maçã, ou seja, espera que a planta produza a mesma essência daquilo que se plantou. Para nós cristãos, dar frutos significa agir como Jesus. Jesus viveu para obedecer a seu Pai, ele não viveu para fazer a sua própria vontade. Frutificar é reproduzir o caráter de Deus em nós, agindo como Jesus agiu, demonstrando através da obediência que
quem nós realmente somos, quem nós cremos. Então, frutificar é um resultado natural de alguém que está em comunhão com Deus. Por isso ele diz aqui no verso 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, o propósito de Jesus, quando disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, é de darmos frutos. Esse é o alvo de Deus. Deus não somente nos chamou para virmos à igreja, Deus não somente nos chamou para ouvirmos a palavra ou louvarmos com os cânticos, Ele nos chamou para reproduzir o seu caráter em nós. Um agricultor, ele planta com o objetivo de lucro, ou seja, do ganho. Deus também tem um interesse em ganho do ponto de vista espiritual para o seu reino, para o estabelecimento do seu reino e a expansão dele. Ele quer reproduzir em nós o que ele é. Em João, capítulo 1, verso 39, Jesus diz que convidou algumas pessoas para andarem com ele. No verso 42, ele diz que transformou a expectativa de vida dessas pessoas. No verso 43, os convocou para serem seus discípulos. No capítulo 2, verso 11, por causa do milagre que Jesus fez, Jesus lançou fé no coração daqueles que ele chamou. No capítulo 6, versos 66 e 67, ele abriu a porta para aqueles seus discípulos chegarem até Deus. No verso 70, vemos que ele os escolheu. No capítulo 10, verso 27, eles são vistos como um rebanho pessoal de Jesus. No verso 28, ele diz, lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus fez tanto por aqueles discípulos. Será que ele não tem o direito de querer reproduzir na vida deles a sua própria pessoa e a pessoa do seu Pai? Com certeza sim. Ele nos criou, ele nos resgatou, ele cuida de nós e ele está dizendo, o meu alvo é reproduzir na vida de vocês o que eu sou, o que eu faço, o meu caráter, aquilo que eu desejo. E é o mínimo que se espera dos seguidores de Jesus, é que tenham obediência à sua palavra. Lembra a grande ideia, quando a gente fala que permanece em Cristo aquele que guarda a sua palavra, aquele que obedece às suas palavras. Como podemos então ser frutíferos, igreja? A primeira coisa a se fazer é decidir ser um ramo ligado à parreira. Você precisa estar enxertado, preso ao Senhor, para gerar frutos que o agradem. Nós estamos meditando sobre 2 propósitos de Deus para enxertar um novo ramo. O segundo é a permanência. Durante todo o texto, a palavra que mais se repete no texto é a palavra permanecer. Para ser um cristão frutífero, como Deus planejou, conforme a intenção dele, é preciso priorizá-lo em primeiro lugar na sua vida. Precisamos dar a ele a prioridade neste processo. Como? Tem um texto lá em Isaías capítulo 5, verso 1 e 2, que ele fala sobre essa questão da vinha. Diz assim, agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Esse agricultor que Isaías menciona, diz que ele escolheu uma terra, afofou-a, tirou as pedras, construiu uma torre, cuidou da sua videira. Essa é uma característica própria do nosso Deus. Ele entregou o seu Filho por nós. O verso 12 diz que, de João 15, diz que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Então, a palavra traduzida por corta,
aqui é o verbo airei, utilizado em João durante 14 vezes. Dessas 14 vezes, 8 tem o sentido de cortar mesmo, mas nas outras 6 tem o sentido de levantar. Portanto, esse verbo pode ter 2 sentidos. Todo ramo que estando em mim, ele corta ou ele o levanta. Como pode ser isso, irmãos? É possível que Jesus estivesse falando o seguinte: quando o agricultor passa pelo meio da sua vinha, como que inspecionando, verificando se tem alguma coisa errada, ao identificar uma videira com ramos no meio de outros ramos, sem pegar a luz, ele destaca que aquele ramo, colocando mais para cima e prende-o mais alto, para que ele receba luz e receba o ar, se tornando mais frutífero. Então, ao olharmos para as Escrituras, conhecemos um Deus que não somente nos salva e ordena o que nós devemos fazer, mas também um Deus que cuida de nós, que nos levanta, Ele investe em nós para que estejamos dando frutos. No cuidado do agricultor com a sua vinha, o agricultor ele realizava 2 podas por ano. Uma ocorria nas vésperas do inverno, como já mencionei, em que o agricultor praticamente pelava a sua vinha, eles cortavam praticamente tudo, todos os galhos eram retirados, a videira ficava sem nada. Então essa poda era feita em novembro, de forma que ficavam somente as bases da planta. E a outra era na primavera, quando o agricultor tinha uma série de ramos nascendo. Ele mantinha o cuidado, olhando para esses ramos, pensando na produtividade que ela daria, se havia algum ramo que não ajudaria na produção, dividindo a força da planta, ele o cortava e ficava com o melhor. Então o alvo do agricultor é cuidar da sua vinha, e Deus, como bom agricultor, como diz o texto aqui no verso 1, Ele também quer isso para a sua vinha. Há um Deus com interesse no seu campo, se for de forma que, se um galho está sem luz, ele está buscando iluminá-lo. Se um galho está sem ar, ele está buscando arejá-lo. O que Jesus está nos ensinando aqui é que, para nós sermos frutíferos, temos um aliado tremendo. O Deus bondoso, absolutamente cuidadoso, está olhando para nós. Ele está cuidando de nós. Ele está investindo em nós. Ele não está nos deixando sufocar, sem nenhum tipo de condição de produzir aquilo que Ele espera de nós. Então, para sermos frutíferos, temos a parte de Deus, mas também tem a nossa parte. O verso de número 10, pensando nessa palavra permanecer, nas 10 vezes que ela aparece aqui nesse texto, 2 das quais está falando de Jesus permanecendo no Pai ou em nós. As outras 8 fala de permanecermos em Cristo, permanecermos na palavra de Cristo. Então, a chave para darmos fruto é o ramo permanecer conectado à parreira. No verso 4 ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, e se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ele não estava falando de ser ou não ser cristão. Permanecer aqui é manter-se em comunhão com Cristo, em sintonia com os seus propósitos, na dependência dele. Então, é possível alguém estar em Cristo e não permanecer nele? É possível sim, queridos. Isso acontece quando desprezamos o que ele diz na sua palavra.
Isso acontece quando vivemos de uma forma independente, sem buscar o Senhor, sem buscar força nele. É justamente sobre essa questão que Jesus estava falando. Se somos ramos, ele diz, permaneçam em mim, porque eu quero ver o caráter do Pai, eu quero ver o meu caráter reproduzido em vocês. Por isso, vocês têm que se manter ligado a mim. O que é manter-se ligado a essa videira? O verso 3 diz, vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Palavra aqui é logos, é o verbo, a revelação, o próprio Cristo, a própria expressão dele. Mas no verso de número 7 ele diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Aqui, palavra é rema e tem a ver com o que ele fala. Então, permaneço quando ouço as suas palavras e as obedeço. Então, o primeiro elemento fundamental para o permanecer em Cristo e produzir fruto é a sua atitude para com a palavra dele, para com aquilo que ele fala. Podemos ouvir a palavra de Deus e também sermos indiferentes a ela. Então, o que é permanecer em Cristo? O verso 10 diz que é obedecer às palavras de Deus. O verso 12 diz, o meu mandamento é este, ame-se uns aos outros como eu vos amei. O verso 17, este é o meu mandamento, ame-se uns aos outros. É parte do permanecer em Cristo, o amor de um irmão para com o outro. Isso envolve muito perdão, muita paciência, muita abnegação. Jesus está ensinando que se o seu coração tem mágoas, tem ressentimentos, se você exclui as pessoas do seu meio, isso não é permanecer. Isso significa que você não vai dar os resultados que o Pai deseja para você. Quando a comunhão com Cristo não existe, as provisões do Espírito para dar frutos também não existem. Permanecer é estar em condições de fazer o que Deus quer para a sua vida, para a sua igreja, estar onde Deus quer, falar o que Deus quer, ser o que Deus quer, representar Ele 100% aqui na terra. Isso só é possível com a ajuda dele, do seu Santo Espírito. Por isso, no verso 4, Jesus afirma, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Então, Jesus está dizendo que é possível qualquer pessoa permanecer nele, pela transformação do entendimento que o Espírito Santo opera naquele que o busca, naquele que está ligado ao ramo. É possível desde que o galho esteja em comunhão com a parreira. Quando estamos em comunhão com a parreira, conectados a ela, encontraremos a resposta. E a resposta sempre é a mesma para o crente. Jesus é a resposta. No início eu disse que permanecemos em Cristo quando guardamos a sua palavra. Permanecemos porque ao nos relacionarmos com Cristo, temos a experiência pessoal com Ele, e isso ninguém pode contestar, ninguém pode duvidar, ninguém tira a experiência sua de relacionar-se com Cristo. No verso 7, ele diz que as orações daqueles que guardam a sua palavra vão ser respondidas. É claro que aquele que permanece passa a ter uma vida guiada pelos valores celestiais. Suas orações são sempre segundo a vontade de Deus. No verso 9, ele diz que o amor de Deus está sobre os que permanecem. O verso 11, ele diz que vamos ter o coração marcado por alegria completa. No verso 14 e no verso 15, diz que somos considerados amigos de Jesus. O verso de número 1 diz que Deus é o agricultor, ou seja, é Ele quem estabeleceu a sua videira e é quem quer nos ver frutíferos, reproduzidos em nós o seu mesmo caráter. A condição para se dar fruto é permanecermos em Cristo. No verso 6 ele diz, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ele estava falando aqui para os seus discípulos, para aqueles que já haviam crido na sua pessoa. Ele diz: o meu plano para vocês é frutificar, é reproduzir o meu caráter em vocês, mas quando vocês não permanecem na minha palavra, quando vocês não obedecem ao que eu falo, eu vou cortá-los, eu vou deixar vocês secar e eu vou queimar vocês. Vocês serão um ramo separado da videira, secará e será lançado no fogo. Não necessariamente no fogo do inferno. Ou seja, vocês estarão debaixo do juízo de Deus, serão tratados por Deus, serão disciplinados pelo Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 5, verso 3 ao 5, Paulo escreveu sobre o pecado de um jovem da igreja, que o autor de tal infâmia fosse entregue a Satanás, ou seja, entregue ao mundo para a destruição da carne, para sofrimento, para quem sabe ser salvo no dia do Senhor, no dia do juízo. Quando não permanecemos em Deus, se não damos fruto, Deus nos corta. Portanto, queridos, viver longe de Deus nos leva a juízo, nos leva a sermos cortados. Somos cortados porque fomos chamados para frutificar, fomos chamados para permanecer em Cristo, e Ele quer fazer a sua vida frutífera. Que Deus nos abençoe, igreja, frutificando e permanecendo em Cristo. Amém. Olá, igreja. Às vezes nós temos a expectativa de que produzir frutos é só levar pessoas à conversão, mas não é isso não. É muito mais do que isso. Envolve a nossa prática cristã, a nossa vida de relacionamento, envolve nós sermos mais parecidos com Jesus, mais semelhantes a Ele, envolve nós realmente espelharmos aquilo que Deus é. É uma vida de intimidade com o Senhor, é muito mais do que simplesmente levarmos pessoas à conversão, até porque isso não é um papel nosso papel é de semearmos, e é papel do Espírito Santo de se levar as pessoas à conversão. Que geremos frutos, mas frutos que espelhem realmente a imagem do próprio Deus, o caráter dele na vida da igreja do Senhor nas nossas vidas. Deus nos abençoe.